Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todas as mamães, futuras mamães do meu canal Vida de Mãe. Pessoal, hoje eu vou falar de um assunto muito sério aqui no meu canal, sobre a amamentação. Quem é mãe aí já foi mãe, né? Sabe? Algumas mulheres, né? Acho que a maioria, nós enfrentamos muitas dificuldades no início da amamentação, principalmente quando é o primeiro bebê, que é a mãe de primeira viagem, né? Então, gente, vou passar algumas informações aqui muito importantes, experiências que eu tive com a minha filha na amamentação. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é assim: não existe leite fraco. Então, você que é mãe, eu talvez já tenha passado por isso, ou você que vai ser mamãe, e você ouvir alguém falar um dia pra você: o seu bebê às vezes tá chorando, e a pessoa chega e fala: seu leite, será que seu leite não é fraco? Gente, não existe leite fraco. Existe, a gente não saber amamentar bem o nosso bebê. A pega na hora de mamar, o bebê às vezes ele não sabe pegar direito. A gente que é mãe de primeira viagem, a gente não acerta a pega direito e machuca o seio da gente. A criança realmente não consegue se alimentar bem. Então, gente, não existe leite fraco. O leite, existe o seguinte: o leite materno, ou você tem ou você não tem. Se você tem leite e o seu bebê conseguir mamar, é a melhor coisa. Inclusive, gente, o seu bebê não precisa de mais nada além de leite materno até os 6 meses de idade. A única coisa que o seu bebê precisa é de leite materno, mamar. Eu falo para vocês, por experiência própria. Se você tem leite e o seu bebê está conseguindo mamar bem, confie em você e deixe as coisas fluírem. A minha filha, ela ficou mamando só no peito, só mamando até os 6 meses de idade. Nem água eu dava para ela. Ela mamava em livre demanda. Eu não dava água, não dava suco, não dava nada. Era só o peito. E ela ganhou muito peso. Ela ganhou o peso normal dentro da média. Sempre foi uma bebê mais gordinha mesmo. Bem na média do peso. Muito saudável. E eu só comecei a introdução alimentar dela a partir de 6 meses de idade, quando a pediatra liberou começar algumas coisas, eu comecei. Mas sempre foi uma bebê muito saudável. Para vocês que são mamães de primeira viagem e quando forem começar a amamentação, gente, é muito importante vocês prestar muita atenção, tá muito atenta na forma que o bebê vai mamar. Então é assim, gente, a gente tá com o peito inchado, dolorido, às vezes ele racha porque a gente fica muito inchada no pós-parto e é muito difícil realmente dar mamar pro bebê, mas a gente consegue. Então, uma técnica que eu vou ensinar para vocês aqui, uma técnica bem simples, que vai dar uma ajuda para vocês. Vou só pegar um pano aqui para ajudar, para fazer a simulação. Gente, eu ia pegar uma fralda, só que eu esqueci de pegar a fralda. Então, eu vou pegar esse paninho aqui e vai com esse paninho mesmo. Então, você vai amamentar, sempre que você for amamentar, nos primeiros dias, sua mama tá inchada, você tá super incomodada, você pega uma fralda ou um paninho assim, ó. E aí você faz um rolinho com esse pano, assim. Fez um rolinho e faz assim. Faz um rolinho assim, nessa espessura. Você coloca embaixo da sua mama vai estar bem inchada, vai estar cheia de leite, né? Põe abaixo da mama aqui e vai escorar a sua mama. E aí, com o bebê aqui, vai facilitar a pega do bebê no peito. Essa dica, gente, quem me deu foi uma fonoaudióloga, porque eu precisei passar numa fonoaudióloga para me ajudar com a amamentação da minha filha.
eu ficava insegura, não sabia se ela estava mamando bem, se realmente estava pegando correto. E eu procurei uma fonoaudióloga, foi uma indicação, eu falei que estava preocupada com isso e uma colega me indicou essa médica e foi a melhor coisa que eu fiz. Ela me ensinou essa técnica, me ensinou a pôr a Mariana no peito. E então, gente, eu fiz 2 consultas com essa médica e foi a melhor coisa, foi muito bom. Ela me ensinou muito. Você pega o nenenzinho aqui, o peito tá escorado com o pano, você encosta aqui e a criança mama. Então, foi assim as consultas muito, muito boas. Se você é mamãe, tiver com essa dificuldade e tiver a oportunidade de pedir ajuda para uma fonoaudióloga, eu te aconselho que peça ajuda, porque compensa muito. Você não vai se arrepender, pode ter certeza. Então, gente, olha, o leite materno, eu tenho até uma colinha aqui que eu fiz para vocês, né, para mim não esquecer de muita coisa. Então, os benefícios da amamentação para o bebê, gente, é que o leite materno, ele contém todos os nutrientes que o bebê precisa nos primeiros 6 meses de vida. Ele tem as gorduras boas, carboidrato, proteínas, vitaminas e minerais, além de melhorar a imunidade do bebê. Então, o seu bebê dificilmente vai ficar doente, porque ele vai pegar a imunidade, vai ficar com uma imunidade muito boa. Um bebê que ele tem a imunidade boa, bem alimentado, tá bem nutrido, ele é um bebê que ele dificilmente ele vai ter infecções, febre, diarreia, vai ter pneumonia, diabetes, questão sobre obesidade, né? O bebê tá com doenças crônicas. Então, é um bebê que ele fica bem protegido. O leite materno, ele é maravilhoso. É como se fosse uma melhor vacina que tem para o seu filho. É perfeito. Ajuda no desenvolvimento. É comprovado cientificamente, gente. Já li em alguns sites que o leite materno, ele melhora a função neurológica da criança. O seu filho desenvolve melhor neurologicamente. Sem contar, gente, o tanto que fortalece o vínculo com a mãe, né? Aquele momento ali, quem é mãe já amamentou aí sabe o tanto que é gostoso amamentar. É muito gostoso amamentar, assim, você olha para a carinha do seu filho, para aquele rostinho dele quando ele tá mamando, não tem preço, gente, não tem dinheiro que pague. É maravilhoso. Inclusive, a minha filha ainda está mamando, tem gente que vai achar um absurdo, minha filha tá com 2 anos e 8 meses e ela está mamando ainda. Eu estou na luta aqui do desmame, que isso é um assunto para um outro vídeo, né? E aí, gente, os benefícios da amamentação não é só para o bebê, é para a mãe também. A mãe, ela reduz o risco de hemorragia no pós-parto, o risco de câncer de mama, de ovário, na menopausa, o câncer de ovário, né? E mama, que é um dos que acomete mais as mulheres, então reduz o risco. Pode acelerar a recuperação, gente, do pós-parto, ajuda a controlar o peso, a você voltar ao peso. E isso eu falo para vocês por experiência própria. Eu não engordei muito na minha gestação, eu engordei na minha gestação exatamente 9 quilos. E eu tive muita dificuldade para me alimentar, porque eu tive cialorreia e eu não conseguia comer bem, eu tive muitos enjoos, e então eu não ganhei muito peso. Mas assim, gente, eu acho que a minha filha nasceu e em 30 dias eu tava com meu peso de antes, e aí passou-se uns 45 dias, 2 meses, eu tava com meio menos do que o meu peso normal. Porque a minha filha foi mamando e a amamentação é uma coisa que emagrece bastante a gente. Pelo menos no meu caso, emagreceu bastante, gente. Então, eu já falei para vocês, né, que fortalece o vínculo entre mãe e filho, porque é muito gostoso amamentar. Tem mães que não gostam de amamentar e tá tudo certo, também tá tudo bem. Tem mamães que infelizmente quer muito amamentar e não tem leite. Eu já conheci pessoas assim, que a mãe, ela sofreu, ela chorou, ela queria muito amamentar o filho, porém quando ela nasceu, a criança nasceu, ela não tinha leite. Conheço criança que não quis o peito, a mãe estava com o peito lá cheio de leite, a criança colocava a boca
no peito e fazia ânsia. E assim, é muito ruim, né? Mas infelizmente acontece e a gente vai procurar outros meios. O importante é que fique bom, bem para todo mundo, né? Gente, quando vocês estiverem amamentando, se vocês tiverem rachadura no peito, muita dor, essas coisas, procure sempre o médico. Só use pomadas, pessoal, que foi indicada por o médico. Por quê? O médico ele vai saber a pomada que você pode passar nos seus seios e o seu filho vai pôr a boca depois, né? Então, assim, é um risco grande, a gente tem que ter cuidado. Eu usei uma pomada contra rachaduras, o meu peito rachou bastante, ficou bem feio, e aí eu usei uma pomada que foi indicada pelo meu médico, obstetra, e aí eu passava a pomada no peito, aí a Mariana mamava no outro durante a noite, e aí no outro dia eu lavava o que eu passei pomada, ela mamava no que eu lavei e eu já passava a pomada no outro. Então a gente é bem difícil, é um jogo de cintura, mas eu falo pra vocês, compensa, vale a pena. Então, gente, se você acha assim, meu filho tá mamando pouco, consulta o médico, até a pediatra da minha filha, ela olhou se tinha leite, como é que tava. Então, gente, é muito importante isso. A amamentação, pessoal, as pessoas falam, pode ser até 1 ano de idade, pode ser. Mas tem muita gente que continua a amamentação sobre livre demanda, complementa com comida, vai até os 2 anos de idade ou mais, se desejar. Isso são coisas que é de cada mãe, né? Cada pessoa escolhe o que fazer. Foi no meu caso, a minha filha mamou livre demanda sempre. A gente tem uma certa dificuldade ao desmamar, porque a criança cresce e começa a entender melhor as coisas. Então a minha filha hoje ela quer ditar os horários que ela mama. Claro que eu não deixo, né? Eu fui corrigindo isso. Depois que ela passou dos 2 aninhos, eu comecei a pôr horários. Não, filha, vai mamar a tal horário. Eu converso com ela, não é fácil você explicar, mas hoje a amamentação dela está reduzida em 2 mamadas, que é uma de manhã e uma à noite antes de dormir, e eu tô tirando já da de manhã também, agora reduzindo só para a noite, até tirar completamente, porque a gente também não pode tirar de forma brusca, né? Então, gente, na dúvida, sempre procurar o médico, para pedir orientação, pedir ajuda. Então, gente, vocês olham sempre a forma que o bebê tá pegando o peito, tá? E isso é muito importante, porque se o bebê pega no peito de forma errada, então machuca cada vez mais seu peito, você vai ficar com medo de amamentar e você não vai conseguir, o que é muito ruim. Às vezes a gente fica, né, a mãe fica muito frustrada com isso. Então, pessoal, esse era o meu vídeo de hoje, queria passar essas informações para vocês. Muito obrigada por assistir mais esse vídeo do meu canal. Quem tiver dúvida, deixe aí nos comentários. Quem tiver alguma experiência sobre a amamentação também quiser deixar nos comentários para a gente trocar experiência, né, para as futuras mamães. Quem já é mamãe, quem já passou por isso, alguma coisa que ajudou, pode deixar nos comentários. Eu sempre falo para vocês que os comentários, eles não são apenas comentários, eles, além de ajudar meu canal, né, o YouTube entende que esse vídeo, o canal tem uma relevância, que foi um conteúdo informativo. Inscreva-se no canal, compartilhem o vídeo e assim vocês ensinam, né, acaba ajudando outras mães, que às vezes a gente fica, meu Deus, o que eu faço, o que eu vou fazer? Então, eu explico de uma forma aqui, às vezes outra pessoa vai lá, deixa um comentário que explica, às vezes uma coisa legal também, e é assim, né, uma troca de experiência. Até um próximo vídeo, pessoal!